Bom, o tema dessa live aqui de hoje, eu não queria pregar sobre isso, eu queria pregar sobre o Dia das Mães, né? Hoje é Dia das Mães. Aliás, a todas as mamães aí, feliz Dia das Mães, né? Hoje é o dia de vocês aí. Minha mãe já partiu, já tem alguns anos, já está com o Senhor. E feliz Dia das Mães para todos vocês que têm as suas mamães aí vivas, as mamães que estão aí, ou que vão olhar aí esse vídeo, essa live. Que Deus abençoe vocês nesse dia aí tão especial, tá bom? Vocês são bênçãos de Deus para as nossas vidas. O que seria de nós filhos se não fossem vocês, mamães, não é? Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o cuidado das nossas mães. Então Deus abençoe vocês e feliz Dia das Mães. Tendo dito isso, que geralmente prego sobre o Dia das Mães, eu hoje não vou pregar sobre o Dia das Mães. Eu vou falar sobre os profetas do WhatsApp. Conhecem a palavra? Esse é o tema da live de hoje. Os profetas do WhatsApp. Esses mesmo que ficam mandando um monte de coisa para vocês. Eles conhecem a palavra? Eles realmente conhecem a palavra? Cuidado com eles. Esse é o tema da nossa live de hoje, tá bom? Eu vou pedir para a Alda orar e depois, assim que ela acabar de orar, ela vai colocar o áudio e o vídeo para vocês verem e ouvir. Só depois que vocês verem o vídeo, não, e ouvirem o áudio, só depois é que eu vou começar a analisar o que eles falam ali, tá bom? Pode orar, Alda. Meu Deus e meu Pai, colocamos esta palavra, Senhor, esta pregação desta noite diante do Senhor. Pedir que venha a nos trazer, meu Deus, entendimento, sabedoria. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Ilumina o nosso coração. Faça, Senhor, com que a gente venha entender, meu Deus, da melhor maneira, Senhor, da forma que o Senhor quer. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem quiser abrir uma sala de vídeo e quiser compartilhar essa live aí, vai ser interessante, tá bom? Pode compartilhar. Bom, vocês vão analisar agora o vídeo. Um vídeo de um rapaz, profeta, que se intitula como Joel. Depois vocês vão ouvir alguns áudios, tá bom? Pode colocar o vídeo do rapaz aí para o pessoal ver lá. Graça e paz, povo de Deus. Olha só, por favor, veja este vídeo até o final. Você precisa, eu te peço humildemente, veja até o final. É o seguinte, durante estes dias eu tenho feito muito estudo sobre a escatologia. O que é escatologia? É o estudo que estuda sobre a volta de Cristo. Entendeu? A vinda de Jesus. E quando começou a acontecer a situação do coronavírus, um dia eu estava a orar e Deus colocou no meu coração para ungir as portas de casa. Eu até fiz um vídeo, quem viu, quem assistiu esse vídeo chegou a ver. E depois daquele dia eu recebi alguns áudios, até mesmo de uma senhora inglesa, que também tivera esta revelação sobre a unção do azeite para a proteção sobre esta pandemia. E a minha própria esposa também teve essa revelação, até primeiro que eu. Ela depois me falou sobre a unção do azeite. Mas eu não vim aqui para falar muito sobre o coronavírus. O que eu vim falar? Durante estes dias também eu estava a estudar com minha filha na fé, uma profetisa, uma mulher muito usada por Deus. E Deus falou conosco sobre algo que vai acontecer no mês de maio. Algo que vai acontecer, mas vai ser coisa terrível no mês de maio. E eu até tivera recebido um áudio de um amigo, né? Eu vou falar o nome porque é meu amigo de confiança, o Bispo David. Eu recebi um áudio que ele recebeu. Eu até
fiquei assim, eu falei, bispo, não acredito muito nisso. Mas naquele mesmo instante que ele estava falando comigo, foi a hora que depois eu fui fazer o estudo e Deus usou em revelação para falar sobre o mês de maio. Era o mesmo áudio que eu recebi do bispo David. E também eu já tivera recebido esse áudio antes, mas com mais um outro áudio a falar sobre o mês de maio que vai acontecer alguma coisa. E agora eu recebi um vídeo através de uma sobrinha no Facebook, ela me encaminhou para mim, e tem uma outra senhora que deve ser brasileira. Eu vou colocar agora este áudio para você ouvir o que ela vai falar sobre o mês de maio. Preste atenção, já volto a falar com você, em nome de Jesus. Dos seus parentes, gente, tranque as portas. A partir do mês de maio, não sei qual a data, mas o Senhor diz que o mundo vai escurecer. Gente, estoca água, gente, estoca comida, compra cobertor, agasalho. Quem é a matriarca da família, coloca os seus filhos junto dentro de casa. Deus tem me sufocado para me dizer a verdade para todo mundo. Eu quero que a minha família ouça esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir abraçar cada um. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência. Continue a ouvir. Vocês ouviram que a senhora falou sobre o mês de maio. Eu mesmo que Deus falou comigo. Eu mesmo que Deus falou com outras pessoas também dos áudios que eu recebi. Entendeu? Então o que eu quero dizer com você? Eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa. Não, eu sou o mais pequeno. Eu sou o menor de todos. Tá? Mas o que eu quero dizer? Eu não estou a publicar isso para amedrontar você, nem para trazer medo sobre a tua vida. Eu só quero dizer para você que a Bíblia fala que Deus nada faz sem antes avisar os seus profetas. E se Deus está a alertar, é porque Ele tem misericórdia de nós. Isto pode acontecer no mês de maio. Eu creio que pode, porque Deus falou comigo. Pode não acontecer, pode também não acontecer. Por quê? Porque a Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 20, que quando Deus decretou, Deus enviou o profeta até o rei Ezequias. E Deus enviou o rei para entregar a ele um recado de morte. Já estava decretado. A Bíblia fala que o profeta disse que Deus, o Senhor falou para ele arrumar as coisas, que ele vai morrer. Mas o que é que muda a sentença de Deus? Quando o profeta se humilha perante Deus. Quando o rei se humilha perante Deus. A Bíblia fala que o rei voltou o seu rosto sobre a parede e chorou. Humilhou-se diante do Senhor. E a Bíblia fala que o profeta, quase ao sair, o próprio Deus fala com o profeta de novo. E ele fala assim, vai ter com ele. E diz que ele não vai mais morrer. Que eu lhe acrescentarei mais 15 anos de vida e dar-lhe vitória sobre os seus inimigos. Ou seja, o que aplaca a ira de Deus é a humilhação do povo. Por isso é que no livro diz, na segunda crônica diz que quando o povo se humilha, Deus sara a terra. Entende? O que acontece? Eu estou a pedir para você, meu irmão, ora, humilha-se diante de Deus. Porque o que Deus tem para fazer, o coronavírus não é nada perante o que está por vir, meus irmãos. Eu estou a falar para vocês com conhecimento bíblico. Eu estou a falar para vocês que Deus falou comigo sobre o mês de maio. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu coloco a minha mão e eu coloco em jogo a minha salvação. Que Deus não me salva se eu estou a mentir para vocês. Deus falou comigo sobre o mês de maio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou a receber áudios e esse vídeo dessa senhora. Eu acordei agora e decidi fazer esse vídeo. Meus irmãos, é tempo de se humilhar na presença de Deus. É muito sério que eu estou a falar. Eu não ganharei nada. Eu podia ficar aqui sozinho, podia falar com a minha esposa e com pessoas de perto, íamos fazer essa oração, porque nós cremos na profecia. O que é a profecia? A profecia, ela tem três funções. Ela vem para exortar, edificar e consolar. Essa profecia são profecias de exortação. Por isso é que a Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros. Porque a exortação, ela chama a atenção de nós. Entendeu? Então eu estou a pedir para você, meu irmão, ora, se humilha, se arrependa dos teus pecados diante de Deus. Eu também tenho orado para as nações, tenho orado para que Deus tenha misericórdia de mim e da minha família. Eu estou a pedir por amor de Deus, em nome de Jesus. Ora, porque os dias não estão fáceis. Ora, você que puder, clama a Deus. Peça misericórdia para que Deus venha na tua vida. Já não é tempo de brincar. Já não é tempo de brincar. Jesus está a voltar.
Jesus está a voltar. Eu não estou a brincar. Eu estou a falar sério. Eu estou a falar sério para você. Já não é hora de brincar. Quem conhece as Escrituras sabe que Jesus está mais perto do que nós pensamos. É tempo de humilhação. É tempo de humilhação. Deus pode aplacar isso tudo, mas através da nossa humilhação. Que Deus abençoe a tua vida. Vosso servo Joel. Shalom. O outro, André. Bom, esse foi o primeiro. Esse foi o vídeo do rapaz aí, vosso servo Joel, o profeta Joel. Né? Agora vocês vão para o áudio. Depois do áudio, eu vou começar a fazer uma análise aqui junto com vocês. Boa noite, paz do Senhor, irmã Silvana. Aqui é o pastor Sidney, tudo certo? Eu te mandei esse áudio aí para te ouvir. Mostra para o irmão Ayrton, para a irmã Daiane, o que esse áudio fala, o que esse pastor está falando. E o dia que vocês não estavam no culto, eu falei no domingo ali na igreja, porque eu estava no monte e Deus mandou falar as mesmas palavras. E está para acontecer isso aí dia 8 de maio, Deus deu até o dia. Então, ouça esse áudio e medite nesse áudio aí e se aprevina. Se aprevina com vela e água em casa e alimento. Porque vai ficar 3 dias escuro, carro não vai funcionar, não vai ter luz, não vai ter celular, não vai funcionar nada. E não é para nós abrir a porta. Vai vir demônio em forma de parente, irmão, chamar pelo teu nome ou pelo nome de alguém da tua família, mas não é para abrir. Porque no momento que abrir não vai ter ninguém e o demônio vai entrar para dentro da casa. Então medite bem nesse áudio aí e ore. Ore, se coloque cada dia mais na presença do Senhor, coloque a tua família nas mãos do Senhor, porque não é brincadeira, não é brincadeira. E nós estávamos lá no monte e Deus falou que aquele que estiver na presença de Deus, nem um fio de cabelo seria tocado. Então, vamos buscar a Deus cada dia mais, vamos orar e pedir a proteção para nossa família. É para nós ungir as portas, a janela da nossa casa, para que não venha entrar nenhum mal. Mas quando isso acontecer, que vinha alguém bater, não é para abrir a porta. Amém? Irmão e amigos, eu tenho uma palavra de Deus muito forte para vocês. Não é obrigado vocês acreditarem em mim, mas o que eu vou falar é muito sério e vai acontecer. E quando acontecer, haverá o sinal. E quando esse sinal aparecer, aí vocês vão lembrar do que eu falei. No momento vocês não vão dar atenção e muito menos vão acreditar. Mas quando o sinal chegar, vocês vão ver. Então, resumindo, quando esse sinal vir no céu, que será vermelho sangue sobre o sol e o céu, muitas auroras, como se fosse brilhante com vermelho e outras cores, não fique na rua. Pegue sua família, vá para dentro das suas casas, feche cortina, todas as portas, unja com óleo mineral. Aliás, não é mineral, é o óleo chamado, não recordo o nome agora, óleo refinado. Ore e passe nas janelas. Nesse tempo, vocês não podem olhar nem na rua, nem pela cortina, por nada. Vai vir 3 noites de escuridão total, 3 noites e 3 dias. Deus manda avisar que compre velas brancas, estoque comida e água. E não olhes pela janela em nada o que está ocorrendo lá fora. Muitos vão chamar vocês pelo nome nas portas, mas não abra, que é demônio se fazendo de parente, família ou amigo para entrar em sua casa. Deus falou que vai acontecer, então não abra a porta para eles. Cuide de toda a sua família, chame seus parentes e avise que vai acontecer. Eu estou falando, não é obrigado você me escutar e muito menos acreditar. Mas quando acontecer esses sinais no céu que está para breve agora, vocês vão lembrar que eu não estou mentindo. Então, quando ver esses sinais, vá para dentro das suas casas, não abra a porta para ninguém, feche as janelas e portas, como eu estou falando. E as velas têm que ser brancas, é o que Deus falou. Então, nesse tempo, vai haver religião de demônio fora de casa, atazanando todas as pessoas que não acreditaram. E nesse tempo vai ter uma mudança, vai ter vários terremotos em várias partes do mundo. E os mares também vão ficar muito como se fosse tsunami. Olha, eu estou falando para vocês que Deus mandou falar. Agora, esse áudio passe para todas as pessoas que você achar
que vai dar ouvido. Mesmo se não der ouvido, não tem problema. Quando você vê acontecer essas coisas no céu, vá para dentro das suas casas, aí você vai lembrar do que eu estou falando. Vai vir 3 noites de escuridão. Estoque comida e água. E Deus falou que vai deixar 12 graus. 12 graus para não congelar ninguém. Então pegue as cobertas que ele também mandou falar e deixe à sua disposição, que vai estar frio. Muito frio. E não fale com ninguém na sua porta. Fique dentro de casa, acenda as velas, para 3 dias, acende em cada lugar uma, que é para não ficar no escuro, porque a noite vai ficar congelada e vai acontecer horrores. Essa é a mensagem que Deus mandou falar para você. Mas lembre, quando você vê o sinal no céu, como fosse aurora, todo o céu, em várias cores, e vermelho sangue, e vai escurecer. Quando Deus falou, quando tiver sinal no céu, que vai vir um raio forte e vai vir uma energia totalmente cósmica. E todos os aparelhos, carro, seja o que for, vai estar sem comunicação, celular, energia, nada vai funcionar. Por isso que ele mandou pegar as velas. Irmão, isso não é brincadeira. Mas quando você vê o sinal, você vai acreditar. Fica na paz de Deus, tô só... A paz do Senhor Jesus, minha pastora, tudo bem, graças a Deus. Pastor, ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus manda dizer assim, para o povo de Deus se reunir, se unir, orar e jejuar. E pedir misericórdia a Deus, porque Deus vai chacoalhar essa terra. 6 dias na escuridão. Deus está mandando o povo se preparar, pastora, se preparar, porque vai vir coisa pior agora por esses dias na terra. Deus vai dar um sinal muito grande no céu. Olha, o dia vai virar noite, 6 dias na escuridão. Deus está mandando o povo se preparar com vela, com azeite, com comida latada, com água, entendeu? Com cobertor, bastante cobertor. E o povo de Deus se reunir com oração. Quem é crente se reunir, avisar suas famílias, né? Ungir as suas portas com azeite, né? Porque Deus vai permitir Satanás andar na terra, vai ser aberto, eita, as portas do inferno e todos os demônios vai ser soltos. Então por isso que Deus está pedindo para fechar as portas e ungir as portas, porque aquele que é de Deus, Satanás não tem o poder de pegar, entendeu? E Deus está pedindo para avisar todos os familiares, tudo quanto for de família, de membro de igreja, seja quem for, que a senhora puder avisar, a senhora avise, porque Deus mandou avisar que vai chacoalhar essa terra, vai explodir, irmã. Se eu não falar, eu não vou ficar feliz, porque Deus me incomoda de abrir a boca e falar para a irmã, para o povo se preparar para o pior na terra, entendeu? Porque se estão achando que esse vírus é ruim, vai vir coisas pior por aí, o povo, e Deus está mandando o povo se preparar, porque Deus, ele ainda é tão bom e misericordioso que ainda avisa. Então, pastora, avisa, levanta um clamor na sua igreja, porque na minha igreja já vai levantar clamor, a gente já vai subir para um monte, a gente já vai buscar a face do Senhor, porque o negócio não é para brincadeira, não. Deus disse que muita gente não vai acreditar que vai ficar igual Tomé, tem que ver para crer, e ele disse que ainda vai fazer, porque as palavras dele têm que ser cumpridas. O povo está rebelde, o povo não quer compromisso com Deus, não. O povo quer fazer as coisas de tudo quanto é jeito, sabe? O povo não está fazendo mais com ordem e decência, só está envergonhando o nome de Jesus na terra, e Deus disse que ele ainda faz, porque ele é Deus, viu? Fica na santa paz do Espírito Santo de Deus, que Jesus te abençoe, a sua vida, a sua casa, o seu marido, o seu ministério. Mas se prepara, minha pastora, porque o negócio que está vindo aí é pior do que esse vírus, em nome de Jesus, viu? Fica com Deus, eu estou orando pela tua vida. Sua vitória. Vocês ouviram aí bem, né? Vocês viram, creio que vocês viram o vídeo, o primeiro vídeo, e vocês ouviram o áudio? Bem? Ouviram bem? Posso começar a fazer minha análise aqui à luz da Bíblia? Amém. Vamos lá. Uma das coisas que vocês têm que reparar aí no vídeo, nos áudios, é sempre Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas eu não sei o que vai acontecer. Deus falou comigo, mas eu não sei o que vai acontecer. O primeiro lá, o tal de Joel, fala isso. Mas vamos lá. Eu vou analisar aí. Eu vou fazer um resumo do que eles falaram e vamos analisar à luz das Escrituras. Dia 8 de maio
que foi o dia aí da profecia aí, que foi o dia da profecia, eu fiz uma gravação às 2h30 da manhã, 2h30 da manhã. Falei, bom, falaram que não vai ligar nada, que não vai acender luz, falaram para não abrir janela, falaram para não abrir porta, porque vai ter demônio, vai entrar dentro da sua casa. Enfim, eu peguei meu celular, 2h30 da manhã, e comecei a gravar. Primeiro gravei meu quarto. Minha esposa estava dormindo com o Davi. Aí eu gravei, minha televisão ligada. Falei, minha televisão está ligada. Foi alguma coisa errada. Deixa eu acender a luz. Aí acendi a luz. Depois eu saí, fui aqui, fui na cozinha, acendi tudo. Abri a geladeira, mostrei a geladeira funcionando, né? Fui lá fora, estava chovendo pra caramba nesse dia, 8 de maio, maior frio. Fui lá fora, perguntei, tem algum demônio aí que quer entrar na minha casa? Falaram que ia ter demônio querendo entrar nas casas, que não era para abrir. Os profetas e profetisas aí falaram isso. Tem algum demônio? Fui lá fora, na rua. Depois voltei. Esse vídeo eu mandei para um pastor amigo meu chamado Sandro Valério, né? É um vídeo que ficou até grande, ficou 5 minutos e tal de vídeo. Eu mandei para ele. Eu não vou passar esse vídeo aqui para vocês não, porque eu acho até bobeira fazer isso. Então eu fiz tudo isso aí. Vamos ao resumo do vídeo e dos áudios que vocês ouviram. O rapaz chamado Joel cita a escatologia. Vocês ouviram isso lá no começo. O que é escatologia? A escatologia, irmãos, é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos descritos na Bíblia. É a doutrina das últimas coisas, né? E a escatologia estuda e engloba fim dos tempos, acontecimentos finais como o surgimento da besta, né? Falso profeta, anticristo, Armagedon, batalhas entre o bem e o mal, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Segunda vinda de Jesus, ressurreição dos mortos. A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, vai tratar de tudo isso aqui, né? Aí eu vou analisar o vídeo junto com vocês e os áudios. Ele fala lá que Deus mandou ungir com azeite, né? E ele está falando da pandemia junto. Ele fala que Deus mandou ungir com azeite. Talvez pensando ou tentando comparar a nossa época e o que a gente está vivendo com a noite de Páscoa, em que o destruidor, né, ele matou todos os primogênitos das casas que não haviam sido marcadas com o sangue do Cordeiro. Aí ele diz que tinha que ungir ali as portas. Ainda bem, irmãos, que o irmão Joel ficou só no azeite e não mandou sacrificar algum animal e passar sangue de algum animal nas portas. Graças a Deus, né? Menos mal que ele não mandou sacrificar nenhum animal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: não duvide que essa galera que gosta muito de trocar a Bíblia Sagrada pela boca de profetas e profetisas, eles fariam um sacrifício. Se assim, Deus, ou a voz que eles julgam ser Deus, lhes falasse aos seus ouvidos. Porque se uma voz ecoar na mente, na cabeça deles, falando assim, mata um animal e passa o sangue na porta, eu estou mandando. Eles vão lá e vão matar o animal, vão passar na porta e vão mandar vocês passarem também. Não duvidem, porque eu conheço essa galera.
Tem profetas, entre aspas, que já promoveram, vocês vão se lembrar, suicídio em massa. Pastores, pregadores. Vocês se lembram de algum pastor que fez isso? Vocês se lembram de algum pastor que promoveu um suicídio em massa? Alguém quer dar uma resposta aí? Fala alguma coisa aí. É Jim Jones o nome dele? Acho que é. Pesquisem depois sobre o pastor Jim Jones, fundador do Templo Popular e o suicídio coletivo em Jonestown, no meio da floresta amazônica, no território da Guiana, no ano de 1978. Pesquisem sobre ele, sobre o Jim Jones. Cerca de 900 e poucas pessoas, quase 1.000 pessoas, morreram ao beber um ponche de frutas envenenado sob as ordens do pastor Jim Jones. Então, quando eu falo para não duvidar dessa galera que eles podem falar, fazer, e o povo acreditar e realmente obedecer tudo que eles mandam, eu estou falando sério, cara. Isso não é mentira, não. Está aí, a história está aí para contar. Então eu citei aqui o caso do pastor Jim Jones e o suicídio coletivo, em 1978. Então, tenham cuidado, porque tem gente nas igrejas que idolatra os seus líderes e já os fizeram semideuses. Seus líderes são semideuses. Eles obedecem a tudo sem questionar nada. Pastor André, como você lida com a questão de obediência na sua igreja? Nunca lidei assim. Nunca me ensinei assim. E nunca vou lidar assim. Eu sempre ensino para aqueles que estão comigo o caminho da palavra de Deus. Mas eu não fico vigiando vida e não me importo de ser questionado de nenhuma questão. Muito pelo contrário. Eu fico feliz ao ser questionado de alguma coisa, porque é sinal de interesse de que eles estão querendo tirar as suas dúvidas. E aí me dá a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Mas tem líderes, filho, que se você fala, pastor, eu não concordo com isso, porque cala-te, pá. Cala já. Eu sou a sua cobertura espiritual. Você não pode me questionar. Que isso? Você não pode questionar? Você pode questionar sim. Você pode perguntar sim. Porque isso é teu direito. Querer saber das coisas, querer que as coisas sejam transparentes, querer tirar dúvidas, isso é algo extremamente normal. E todo líder de qualquer igreja, de qualquer religião que seja, tem que estar disposto a ser questionado sim e a responder sim. Então, voltando para o áudio. Ele diz lá, o irmão Joel diz lá que algo terrível, sobre algo terrível, que o bispo David revelou no mês de maio. Vai lá no áudio, no vídeo. Ele só não fala o que é. Deus revelou algo terrível para o mês de maio. O que é? Eu não sei. Ele só fala que Deus revelou algo terrível. Mas ele não fala o que é. Não sei se vocês repararam.
algo terrível vai acontecer no mês de maio, vai acontecer algo terrível. O que é? O que é? Não tem a resposta. Aí agora nós vamos para a profetisa do áudio. Ela manda trancar as portas. E eu notei que ela disse, não sei em qual data. O outro falou dia 8 de maio. Sabia que era dia 8 de maio. E ela continua. O Senhor diz que o mundo vai escurecer. O Senhor diz que o mundo vai escurecer. Como ela sabe que o mundo vai escurecer? Lendo a Bíblia. Vocês leem a Bíblia? Se vocês leem a Bíblia, vocês vão saber, também como ela, que o mundo vai escurecer. Vamos ler? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Atos 2:16 em diante. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu li aqui Atos capítulo 2, do 16 até o 21. Vai escurecer? Vai escurecer. A Bíblia diz isso. Eu não preciso de profeta. Você não precisa de profeta ou de profetisa para te falar que vai acontecer algo que já está escrito na Bíblia. Basta você ler. Entendeu? É só você ler. Vocês leem a Bíblia, irmão? Ou vocês, ou pessoas que vocês conhecem, gostam de sustentar profetas e profetisas vagabundos do meio gospel. Vagabundos do meio gospel. E continua. Vamos continuar a análise aqui. Manda estocar água, estocar comida, agasalho. E diz que Deus lhe incomoda falar tudo isso em nome dele. Bom, eu acho que não precisa ser profeta, nem profetiza, para saber que muitos governos estão decretando lockdown, fechando estradas, né, fechando passagens, e que provavelmente, se isso continuar, né, você tem que fazer sim uma reserva de comida, porque senão, né, as estradas vão estar fechadas, vai ter lockdown, e essa coisa toda que você já está vendo há mais de 30 dias na televisão. Será que eu, pastor André, vou dar uma de profeta e falar, olha, Deus me revelou que você tem que estocar comida, você... Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Será que essa galera não se toca não, bicho? Hein? Será que não se toca, cara? Cara, sinceramente, eu fico assim triste, bicho. Eu fico triste. Pastor André, Deus lhe incomodou a fazer essa live? Não! Deus não me incomodou em nada a fazer essa live. Deus não me incomodou em nada a fazer a live. Pastor André, Deus mandou você fazer essa live? Não! Deus não mandou eu fazer a live. Deus não mandou. Não. Eu vi as idiotices ditas em nome dele e eu quis fazer a live, pô. Deus não mandou fazer nada. Mas, para dar uma de espiritual,
espiritual de que ouviu Deus. Deus mandou eu fazer uma live. Aí muda até o tom de voz. Deus mandou eu fazer uma live. Ah, pelo amor de Deus, né, bicho? Vai te catar, cara. Vai te catar. Atenção, hein? Atenção. Estou fazendo a live aqui. Então me parece que uma boa parte da cristandade, sempre coloca Deus como desculpa para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, profetizar alguma coisa, tudo porque eles querem. Mas eles colocam Deus. Deus mandou, Deus me incomodou, Deus me chacoalhou. Mentira, pô! Mentira! Incomodou nada, chacoalhou nada, fez porque quis. Eu estou fazendo a live, pastor André, porque eu quero. Deus não me incomodou em nada. E eles fizeram usando o nome de Deus. Deus mandou falar, Deus... Vou continuar a analisar. O tal do Joel lá em cima no vídeo, ele fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Ele é profeta? Ele é profeta? Então, minha pergunta, quem ungiu a profeta? Tem uma outra pergunta. Foi Deus ou seus líderes do templo que jogaram azeite galo na cabeça para ungir alguém? Me responda aí, Joel. Eu espero que esse vídeo chegue até o Joel. Quem o conhece, reproduza e faça chegar até ele. E até os outros também do áudio. Quando alguém, irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Tudo que eu falo aqui eu faço. Tudo o que eu falo eu faço. Tudo o que eu prego eu faço. Vou dar um conselho para vocês. Quando alguém começar a querer falar de si mesmo para você, não, porque Deus me incomodou a falar contigo, porque... Eu vou dar um conselho para vocês. Anota isso aí, cara. Anota isso aí que eu vou falar. Quando alguém começar a querer falar dele mesmo para você, dizendo ser grande coisa, que foi enviado da parte de Deus, compare a vida ministerial dele com isso aqui que eu vou ler para vocês agora. 2 Coríntios 11, do 5 em diante. Penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Agora eu vou pular para o verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se depois de você ler isso tudo aqui, o camarada ainda querer ficar falando dele para você, mande-o calar a boca. Mande-o calar a boca e calçar as sandálias da humildade. Porque ele está querendo já se comparar a Paulo, pô. Está querendo se comparar já a Paulo. Né? É difícil pra caraca, bicho. É muito difícil. Eu não aturo essa galera. Se vocês aturam, o problema é de vocês. Eu não aturo. E eu sou rude na palavra quando tem que ser. Isso aí. Eu sou rude na palavra quando tem que ser. Não tem papa na língua. E se pisar no meu calo, o pau canta, o bicho pega. Comigo é assim. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vaza. Sai fora. Ninguém é obrigado a ficar comigo na igreja. Tem um monte de igreja por aí. Vão congregar para lá. Vão congregar para lá. Comigo fica quem gosta de Bíblia. Bíblia e verdade. Não palhaçadinha. Palhaçadinha não. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Deixa eu beber um café aqui rapidinho. Depois ele tenta se safar dizendo o seguinte: se nada acontecer, ele diz o seguinte: talvez não aconteça. Talvez não aconteça se o povo se humilhar. Talvez não aconteça se o povo se humilhar. E ele cita a história e da sentença do rei Ezequias, que iria morrer, mas Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. É só você conferir depois aí a história do rei Ezequias. É em 2 Reis, do capítulo 20, do 1 ao 11. Confere aí depois. Ezequias se humilhou. É verdade. E Deus acrescentou 15 anos de vida. O povo hoje já se humilhou? O povo se humilhou? O povo hoje se humilhou? O mundo se humilhou? O mundo se arrependeu dos seus pecados nesses dias aí? Até o dia 8? Todos confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas e já abandonaram os seus pecados? Pensa aí você. Estou jogando para você pensar. Continuando. Ele colocou em jogo a sua salvação. Vocês viram ele falar, coloca em jogo a minha salvação. Falou que recebeu algo da parte de Deus e depois diz que não sabe o que é a coisa terrível que irá acontecer. Irmãos, eu recebi algo da parte de Deus. Olha, é algo terrível. Mas eu não sei o que vai acontecer. Tá, é algo terrível. E o que é o algo terrível? Eu não sei o que vai acontecer. Pede para orar. Pede para pedir misericórdia. Né? Que são coisas que a Bíblia fala repetidamente. Do tipo, vigiai e orai. Você que lê a Bíblia, você sabe. A Bíblia manda, vigiai e orai. A Bíblia diz, orai sem cessar. Você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo falando aqui numa live com vocês, que vocês têm que vigiar e orar? Eu não vou perder meu tempo falando isso. Vocês já sabem, pô. Vocês já lêem a Bíblia. Vocês já sabem que tem que orar sem cessar. Eu vou perder meu tempo falando isso aqui para ver se você já sabe. Então Deus mandou falar que tem que orar sem cessar. Deus mandou eu te dizer que tem que orar e vigiar. Está escrito, filho. Está escrito. Eu não
preciso falar que Deus mandou, em nome de Jesus. Aí depois vai entrar o áudio. Por enquanto eu só falei do vídeo, do tal do Joel. Agora entra o áudio. E entra um tal de pastor Sidney falando com a irmã Silvana, mandando áudios. E diz, até o dia 8 de maio. Hoje é dia 10. Ele marcou a data. Dia 8 de maio. Que foi o dia que eu fiz as gravações aqui em casa. Eu fui lá fora, perguntei se tinha demônio, acendi luz, televisão ligada, tudo funcionando, né? Ele diz que não vai funcionar carro, celular. Deus falou que tem que comprar velas brancas, tem que comprar azeite. Diz que seus parentes podem ser demônios, querendo entrar em casa no dia 8 de maio. Não pode abrir a porta, porque se você abrir a porta, pode ser um parente seu disfarçado de demônio para entrar na tua casa. O outro se confunde com óleo mineral e óleo refinado. Ele se confunde. E o outro diz também, não olhe pelas janelas, podem ser demônios. As velas têm que ser brancas, vai ter terremotos, tsunamis. Vai ter terremoto e tsunami. Algo que já está escrito há muito tempo. Eu mesmo tenho uma pregação minha no YouTube. Se você quiser, você pode ir lá no YouTube já e procurar hoje. O terremoto da Ásia e o terremoto do Calvário. Vai lá, bota assim, ó. Pastor André Victor. O terremoto da Ásia e o terremoto do Calvário. Vai lá que você vai ver uma pregação já bem antiga. Lá em Angola que eu fiz. Coisas que Deus já deixou escrito já há bastante tempo. Veja depois em Marcos 13:8 sobre terremotos, guerras, epidemias. Diz que Deus falou que vai deixar 12 graus para não congelar ninguém. Continua dizendo que Deus falou que vai vir uma energia muito grande, cósmica. Aí entra outra falando que será 6 dias na escuridão. O outro falou 3 dias. A outra fala 6 dias na escuridão. Aí ela, presta atenção, hein? Presta atenção. Ela fala que Deus vai permitir Satanás andar na terra com os demônios. Ué. Peraí. Não, peraí. Deixa eu tomar um café aqui, cara. Deus vai permitir Satanás andar na terra com os demônios. Ué, eles já não estavam entre nós? Eles já não estão entre nós? Deus vai permitir? Satanás estava preso? Satanás estava preso? Então Deus vai permitir ele andar agora? Já passamos pelo milênio? Jesus já veio com a igreja arrebatada, gloriosa e fiel, reinar na terra por 1000 anos, para só depois Satanás ser solto por um pouco de tempo? Já passamos pelo milênio? Não que eu saiba, não. Mas a moça aqui falou que Deus vai permitir agora, aí, esse dia 8 de maio, aí, Satanás andar na terra com o demônio. A Bíblia diz que depois do milênio, o capiroto, o carcará sanguinolento, desgraçado, seria solto. Não antes. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, milênio, reino milenar de Cristo, milênio, se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, está havendo uma grande confusão aí. Não estudaram o milênio,
falaram que estudaram escatologia, falaram uma coisa, mas está havendo uma grande confusão aqui, meu irmão. Está havendo muita confusão. Vamos para o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isto é, traduzindo, após o reino milenar, não antes do reino milenar, porque antes do milênio, Satanás sempre teve acesso ao céu e à terra. Ao céu e à terra. Satanás sempre teve acesso ao céu, pastor André? É isso mesmo que você está ouvindo. Sempre teve acesso ao céu e à terra. Isso dito pela boca dele, Satanás. Mas ele é o pai da mentira. Mas ele disse isso na presença de quem? Pergunta para quem é bom de Bíblia. Ele disse isso na presença de quem? Na presença do Todo-Poderoso. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante, que eu vou ler para vocês. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra. De rodear a terra e passear por ela. A senhora falou que Satanás ia ser solto na terra com seus demônios. E aqui Jó, nem sei quantos anos, cara, nem sei. O senhor aqui está falando que Satanás está rodeando e passeando na terra e ainda tendo um pequeno acesso ao céu. Observaste o meu servo Jó? Deus está conversando com Satanás no céu. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tu não cercaste de sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e voltou para a terra de novo para apurrinhar a vida de Jó. E não somente a vida de Jó, a nossa vida também, né? Então, sinceramente, eu não entendi a parte que Deus diz para a mulher que vai permitir Satanás andar na terra com os seus demônios. Não entendi. Lendo o livro de Jó me causa muita estranheza. Talvez na Bíblia dela não exista o livro de Jó. Né? E ela deve ter esquecido também dos embates entre Jesus e Satanás aqui nessa terra. Bem soltinho, livre, leve e solto. Né? Ou vocês já esqueceram disso? Satanás livre, leve e solto, tendo embate com Jesus no deserto. Livre, leve e solto. Mas ela diz que Satanás foi solto. Ele estava amarrado? Estava preso? Então vejam aí. Vejam a parafernália confusiológica. Inventei agora isso. Que fazem. Continuando.
Você notou que ninguém diz o nome do negócio terrível que vai acontecer? Ninguém disse. Todos disseram que vai acontecer algo terrível no mês de maio. Mas ninguém diz o que é. O que vai acontecer de terrível no mês de maio. Ninguém diz o que é. Só falam que é pior do que esse tal de coronavírus. Bom, isso aqui foi um resumo de tudo que os profetas do WhatsApp disseram e circulou aí pelas redes sociais. Agora, a minha simples pergunta. Eu tenho uma simples pergunta para fazer a vocês. Dia 8 de maio foi, hoje é dia 10, ontem foi 9, sábado, dia 8 de maio foi sexta, foi o dia que eu fiz gravações. Dia 8 de maio foi sexta-feira, aconteceu isso? Aconteceu onde você mora? Os carros não pegaram, os celulares não funcionaram, você olhou para a porta e viu o seu parente em forma de demônio? Você viu? Porque aqui tudo funcionou, bicho. Tudo funcionou aqui. Carro funcionou. Recebi meu irmão Adriano aqui em frente da minha casa. Sábado de manhã, dia 9. Tomamos um sol ali na frente. Ali. Fiquei 1 hora no sol, tomando um sol. Durante 1 hora. Aqui nada escureceu. Aí escureceu? Aqui nada escureceu. Nada escureceu. Só durante a noite. Durante a noite, escureceu. Durante o dia, nada escureceu. Só escureceu quando o sol se pôs. Bom, o que vocês acham desses portadores do Apocalipse? O que vocês acham deles? Comentem aí. Deixa aí algum comentário. O que vocês acham deles? Faça algum comentário. Você acredita neles? Vocês acreditam neles? Nesses portadores do Apocalipse? Eles são líderes. Eles são profetas. Né? Entre aspas. São profetisas. São membros de igreja. Sabe o que eu notei? Eu notei que todos eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. Além de todos eles serem profetas, eles têm uma falta de conhecimento terrível. Terrível. Bíblico. Uma falta de conhecimento bíblico terrível. E uma imaginação tão fértil, mas tão fértil, que chega a dar inveja a Steven Spielberg. Steven Spielberg, se fizer um outro filme, tem que pegar essa galera, colocar essa galera para ajudar a fazer os filmes dele aí no futuro, porque essa galera aqui tem uma imaginação tremenda, irmão, terrível, como ele fala lá no vídeo. Bom, eu sou um cara bem debochado, tá? Eu sou um cara bem debochado, com quem vacila, com quem quer degradar a palavra, com quem quer aparecer. Eu sou muito debochado, mesmo. A minha pergunta é, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Se estivéssemos ainda na lei de Moisés, o que seria feito a estes que gostam de se armarem profetas e profetisas, marcar datas e nada acontecer, falar mentiras em nome do Senhor e falar o que Deus não falou, porque não se cumpriu? O que seria feito a eles na lei de Moisés? Se a lei vigorasse hoje, o que aconteceria com eles? Eu vou ler para vocês o que teria que se fazer com eles hoje.
Deuteronômio 18, 18 em diante. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, versículo 20, o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Esse profeta morrerá. Vou repetir 3 vezes. Esse profeta morrerá. Versículo 21. E se disser no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, e nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, meu filho. Essa é a palavra que o Senhor não disse, minha filha. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas medo dele. Olha, o que eu mais vejo é ter medo deles. É o que me deixa mais triste. Porque eu vejo que ninguém está lendo a Bíblia. Ninguém está estudando as Escrituras. Só querem ouvir profeta, profetiza, profeta, vídeo pronto. Ah, mandaram um vídeo aqui para mim, já está prontinho, vou ver. Vai ler a Bíblia, pô! Vai ler a Bíblia! Vai estudar! Não fica recebendo vídeo pronto, não! Vai ler a Bíblia! Preguiçoso! Preguiçosa! Vai ler a Bíblia! Porque se lesse a Bíblia, não teria essas dúvidas. Mas não leio. Então agora aguenta. Agora aguenta. Não aguenta mentira? Agora aguenta. Vai ler a Bíblia. Estou falando para todo mundo aí, que está aí. Todo mundo. Vai ler a Bíblia. Vou deixar claro uma coisa. O profeta do verso 28, do verso 18, foi Jesus Cristo. O profeta do verso 18 foi Jesus Cristo, o Messias. Confirmado pelas palavras de quem conhecia as Escrituras, como Estevão. Em Atos, capítulo 7, versículo 37. Vou ler para vocês. Este é aquele Moisés, de que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Quem é esse profeta? Jesus Cristo de Nazaré. E ponto. O profeta. E ponto final. Pô, mas vocês vão ficar ouvindo profetinha e profetiza até quando, bicho? Até quando, eu me pergunto? Até quando? Vocês vão ficar dando ouvido a essas asneiras teológicas? Que esse bando de... Não vou nem falar o que eu acho. O que essa galera aí manda? Bom, visto tudo isso aí, nós vimos tudo isso aí, né? Vocês devem saber que tal como naquela época, hoje, muitas pessoas também dizem receber mensagem de Deus. Muitas.
dentro da sua igreja. Ou não? Estou mentindo? Estou mentindo? Tem pessoas de dentro da sua congregação que dizem receber mensagens de Deus. Diretamente. E em vez de você confrontar com a palavra, você recebe. Amém, eu recebo. Amém, eu recebo. Qual é a palavra que Deus tem para mim? Pô, vai te catar, bicho. Vai tomar vergonha na cara. Vai tomar vergonha na cara. Vai ler a Bíblia, pô. Eu recebo. Recebe o quê? Engano. Mentira. Falsa profecia. Falsa revelação. Medo. Pânico. É isso que você recebe? Recebe o quê? Aí depois vai querer que eu pegue leve. Não vou pegar leve coisa nenhuma. Vou pegar leve em nada. Eles não pegam leve. Eles pegam leve comigo? Eles pegam leve comigo? Um cara que lê a Bíblia desde 10 anos de idade. Desde 10 anos de idade. E tem a humildade de chegar aqui hoje na live e falar para todos vocês: ainda não conheço a Bíblia. Ainda não conheço a palavra. Tem que estudar cada vez mais. E vem um bando desses me ofender. Me ofender. Aí eu não posso ofender. Pelo amor de Deus. Deus pode falar, pastor André? Pode. Deus pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Só, cara, irmão, irmã, que gosta de receber a mensagem do profetinha ou da profetisa da igreja, vocês têm que ter muito cuidado e muito conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Para afirmar que alguém é um profeta de Deus, que fala da parte do Senhor. Porque vocês ouvem alguém falando, eis que te digo, eis que te falo, e já vão logo falando, ele falou em nome do Senhor. Quem disse que falou em nome do Senhor, cara? Quem disse, pô? Só porque deu jargão. O cara usa um jargão evangélico e você diz que ele é profeta. Que ele é uma profetisa. Pastor André, como eu posso saber se alguém fala da parte do Senhor? Veja se a profecia se cumpriu ou não. Dia 8 de maio passou. Marcaram a data. Eu adoro profeta que marca data. Como eu gosto. Eu adoro profetas que marcam data. Dia 8 de maio. Marcou a data. As testemunhas de Jeová marcaram o retorno de Jesus para a terra em 1914. Marcaram a data. Depois, para tentar se safar da falsa profecia, falaram que ele retornou invisivelmente. Vai te catar. Vai te catar, né, bicho? Assim é muito fácil ser profeta. Eu vou ser profeta a partir de hoje, irmãos. Eu não vou ser mais pastor, não. Eu vou ser profeta. Aí eu falo uma coisa, não aconteceu, eu vou lá, mudo a profecia, tento dar uma, sabe? Um migué ali. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, cara. Eu não tenho saco para aturar isso. Me desculpa. Eu não tenho saco para aturar essas palhaçadas, não. Entendeu?
Esse era o método de julgar os profetas, irmãos. Ver se a profecia se cumpriu ou não. Número 1. Número 2. Confronte a profecia com o que está na Bíblia. Por quê? Porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. O homem, sim. O profeta, sim. Deus não se contradiz. Portanto, qualquer profeta ou profetiza que diga algo ao contrário às Escrituras, não está falando da parte de Deus, não. Não está falando da parte de Deus. Mesmo que alguém adivinhe o teu futuro, mesmo que adivinhe o teu futuro, mas depois de adivinhar o teu futuro, acertou. Falou que ia acontecer um negócio com você lá no futuro, acertou. Caramba, ele é profeta do Senhor. Beleza, ele é profeta do Senhor, só porque acertou? Não, nós estamos agora no item 2. Olha só. Mesmo que adivinhe o teu futuro, mas depois lhe mande seguir outros deuses e um outro evangelho, a Bíblia diz para rejeitar tais profetas e tais conselhos. Então não é porque também acertou o futuro que você terá que segui-lo, não. Tem que ver se ele vai te mandar seguir a Bíblia ou os conselhos dele no lugar da Bíblia, tirando a Bíblia de ação e colocando a palavra profética. Eu tenho uma palavra profética para você. Uma palavra profética. Mas vocês deviam, essa galera devia ter vergonha na cara, bicho. Sinceramente, devia ter vergonha na cara. Nem sabe o que estão falando. Nem sabe. É isso que ela falou aí. Eles ficam repetindo as coisas igual papagaio. Eu tenho uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética para você. Né? Vamos usar o jargão, então? Vamos usar o jargão? Vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. É a melhor coisa que você vai fazer. Então, irmãos, fiquem em nome do Senhor Jesus Cristo com a palavra de Deus. E não amontoem para si, não juntem para si muitos mestres, não. Eu gosto de ouvir o pastor tal, fulana tal, a profetisa tal, fulana tal. E eu gosto de ouvir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal. E você, irmão, você gosta de ouvir quem? Eu gosto de ouvir a profetisa tal, eu gosto de ouvir o profeta tal, o pastor tal me dá conselho, a profetisa tal me dá conselho, o bruxo gospel me dá conselho, o endemoniado que assumiu o púlpito da igreja tal me dá conselho. Pô! Vocês são malucos? Quem amontoa muitos mestres para si, vai se ferrar. Vai se ferrar, porque além deles promover uma grande salada de interpretações grotescas, você ficará dependente deles e não mais dependente do Filho de Deus. E hoje, se vocês ainda não sabem, Deus nos fala através do Filho Jesus Cristo. É mesmo, pastor André? É. Esse é o testemunho da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Vou ler para você. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Pelo Filho. Pelo Filho.
também é chamado em Apocalipse de... Vamos lá. Alguém sabe aí como Jesus... Põe um pouquinho de água para mim, por favor. Como Jesus é chamado no livro de Apocalipse? Quem souber pode escrever aí, dá uma opinião aí, escreve aí. Eu falei que hoje Deus fala conosco através do Filho, certo? Ah, então o pastor André está falando que se Deus fala através do Filho, é que eu vou ouvir a voz do Filho, eu vou ser um profeta. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando isso, não. Em Apocalipse, Jesus, o Filho, é chamado de a Palavra de Deus. Vou ler para você, Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Agora olha só. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João, em Apocalipse, chama Jesus de a Palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que nos últimos tempos nós ouvimos a Deus através do Filho. O Filho é a Palavra. Glória a Deus! No princípio era a Palavra. E a Palavra estava com Deus. Aleluia. E a Palavra era Deus. É Deus. Então, meditar na Palavra é meditar em Jesus Cristo, irmão. Irmã. É meditar nos seus ensinamentos. Não meditar na Palavra e trocá-la pelos profetas e profetisas de WhatsApp será pedra de tropeço para o seu verdadeiro crescimento espiritual e conhecimento espiritual. Quanto maior for a plateia que ouve esses profetas modernos aí, do WhatsApp, maior será a falta de apetite pelo estudo sério das Escrituras e maior será a burrice, me desculpe a franqueza, maior será a burrice, né? O comichão nos ouvidos e a crença em fábulas serão maiores também. Serão maiores. É isto que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4:1. Vou ler para vocês, 4:1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas. Repreenda. Exorte. Com toda a longanimidade, doutrina. Doutrina. Não é falácia, não. Não é imaginação, não. É doutrina. Sã doutrina. Bíblia Sagrada. Traduza por Bíblia. Escritura Sagrada. Porque virá tempo. Virá não, já viu. Em que não suportarão a sã doutrina. Tão sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências e vontades,
desviarão os ouvidos da verdade. Bíblia, palavra. Voltando às fábulas. Profeta profetiza de WhatsApp. Mas tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo ao discípulo Timóteo. O mesmo que Paulo pediu a Timóteo, eu agora peço a vocês que estão aí assistindo essa live. Amém. Vão pedir a mesma coisa. Igualzinho. Vou pedir a mesma coisa que Paulo pediu a Timóteo. Eu vou pedir para todos vocês agora aí que estão vendo essa live. Corrijam, repreendam e exortem qualquer um que estiver pregando outra doutrina que não seja a sã doutrina, independente de cargos e posições eclesiásticas que ocupem. É isso mesmo que eu estou falando. Repreenda, corrija e ensine. Mas para isso você tem que ler. Como é que você vai corrigir alguém se não ler? Vai passar vergonha. Como é que você vai repreender alguém se não ler? Vai passar vergonha. Como é que você vai ensinar se não ler? Se não meditar? Vai passar vergonha. Então tem que ler, estudar, meditar. É isso que Paulo está falando para Timóteo, cara. Estuda, Timóteo, a sã doutrina. Estuda, Timóteo, e prega. Fale a verdade. Eu estou pedindo a mesma coisa para vocês. Não se importem em desagradar as pessoas falando a verdade. Eu não me importo. Não se importe de se tornar impopular por falar a verdade. Eu não me importo com isso. Se você se importa com isso, eu não sei o que você está fazendo em igreja e dizendo que é discípulo de Jesus. Sinceramente. Jesus desagradou muita gente. Desagradou muito religioso na época dele. Pô, muita gente. Falando a verdade. Você está com medo de falar a verdade por desagradar as pessoas? Muitas delas passam a vida toda ofendendo a Deus com suas atitudes e falsas doutrinas. Ofenda-as também um pouquinho, pregando a sã doutrina, a doutrina verdadeira. Ofenda-as também. Eu estou pedindo. Ofenda-as também um pouquinho. Elas ofendem a Deus a todo momento. Elas ofendem os verdadeiros pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, ensinando outro Evangelho. Eu não me sinto nem um pouco preocupado em ofendê-los. Na verdade, eu até gosto. E gosto muito. E estou pegando leve, hein? Quem me conhece aí, sabe que eu estou pegando leve. Estou pegando leve. Então não aceitem mais essas palhaçadas nas redes sociais de vocês, não. Não aceitem. Na hora que mandar, já repreenda logo. Entendeu? Repreenda imediatamente essa turma de profetinhos do WhatsApp que vive usando o nome do Senhor em vão, falando coisas em nome de Deus, quando Ele não falou nada. E se você quiser, irmãos, para fechar, agora, para acabar, se você quiser ouvir Deus falar contigo, quer ouvir Deus falar contigo, leia a Bíblia. Se você quiser ouvir Deus falar alto contigo,
Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando contigo em voz alta. Tá bom? Fé no Pai, que os profetinhas de Araque, do WhatsApp, cai. Salto livre. Tá bom? Essa foi a live de hoje. Terminamos. Agora vou falar uma coisa para vocês. Usei a Bíblia, abri os textos, ensinei, repreendi, fui rude na palavra e sempre serei, se for preciso, com qualquer um. Pode ser até presidente da República. Se Deus mandar, eu falo. Não tem essa comigo, não. É qualquer um. E dou a liberdade para os meus fazerem o mesmo comigo. Ensino isso a eles. Ensino a eles. Se eu errar, falar coisas erradas, eles têm toda intimidade moral para chegar até mim e falar: pastor André, o senhor errou, falou isso, isso, isso. Então sejam assim também com os vossos líderes. É isso mesmo que eu estou falando. Sejam assim com os vossos líderes. Ou vocês estão endeusando líderes? Ninguém de Angola me endeusa. Tem alguém aí em Angola aí que me endeusa? Ninguém me endeusa. Eu nunca ensinei isso. Eu tenho minha personalidade, eu sou um cara chato, eu sou um cara muito brincalhão, muito zoador, muito brincalhão. Mas quando chega nessa parte aqui, Bíblia, cara, eu não gosto de brincadeira. Sinceramente, eu não gosto de brincadeira. E sabe o que me deixa muito triste hoje no meio evangélico? Que eu não faço parte. Graças a Deus. Eu não faço parte desse meio evangélico. Mas o que me deixa... Mas muitos acham, né, que eu faço parte. Vou fazer o quê? O que me deixa triste é que por causa de atitudes como essas aí, desses profetas de WhatsApp, e que vocês vão espalhando, um monte de gente, é que muita gente não quer vir para a igreja porque acha que nós somos bitolados, burros, ignorantes, tapados. É isso que me deixa triste. Porque ao invés de nós nos debruçarmos sobre o livro e meditarmos e lermos para fazer calar a boca daqueles que têm dúvida, não. A gente vai engolindo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa pré-fabricada dos altares, acha que aquilo é a palavra de Deus, sai repetindo as coisas que nem um papagaio, e às vezes repete tudo errado, que foi ensinado errado, vai repetir errado. Se eu ensino algo errado para vocês, e vocês estão comigo, vocês provavelmente vão ensinar, vão repassar o ensino todo errado. Agora, se vocês forem um pouco como eu, quando eu era ensinado, e o que eu fazia? Chegava em casa, deixa eu ver se é assim mesmo. Não é assim não. Eu acho que fulano de tal se enganou no ensino. Eu vou falar com ele no próximo culto. No próximo culto estava eu com a Bíblia aberta, diante do fulano de tal, de ciclano, falando: você falou isso, 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 mas aqui a Bíblia está dizendo isso, ali está dizendo isso e aquilo. Falando com o maior respeito. Com o maior respeito.
Vocês, irmãos, vocês devem fazer isso. Agora a pergunta que fica, vocês estão dispostos a ler a Bíblia? Ou vocês só estão dispostos a ouvir pregações prontas? Porque se vocês só estão dispostos a ouvir pregações prontas, sinto muito, cara, não vai dar não. Você vai aprender alguma coisa, sim, importante, boa, sim, mas quem me garante, quem te garante que você não vai aprender um monte de coisa errada também? Outra coisa, eu ouço um monte de pregador de evangelho, alguns, um monte não, me perdoe, alguns. Hoje eu ouço 2 ou no máximo 3 pregadores do evangelho. No máximo 3. E mesmo assim, ouvindo 2 ou 3, eu já discordo de algumas coisas também. Não concordo com tudo, não. Não concordo com tudo. Então você tem que ler. Você tem que meditar. Você tem que estudar. Você tem que levar isso a sério, cara. Sabe? Para não ficar sendo contaminado com papinho de profeta de WhatsApp, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. A gente não está em tempo disso, não. A televisão fica espalhando pânico e medo. Aí vem profeta de WhatsApp falando que dia 8 de maio vai entrar demônio, vai escurecer, carro não vai pegar, celular não vai pegar, se seu parente bater na tua porta não abre que é demônio. Pô, e você vai acreditar? Vai acreditar nisso? Sem ler a Bíblia? É difícil acreditar nos políticos que dirá. Aí sabe o que acontece? Vai chegar um tempo, eu não sei se vocês querem isso, não sei se vocês querem, mas vai acabar chegando um tempo em que as pessoas vão chegar e vão falar assim, ah, não quero mais ouvir pastor não, esses caras são tudo malucos. Viu o que eles falaram aí nos vídeos aí, os profetas aí falaram? Que ia aparecer demônio, não sei de onde, não sei de onde. Vai acabar chegando esse tempo em que ninguém vai querer ouvir pastor André. Porque o pastor André vai ser confundido com essa meia dúzia de imbecis e idiotas. É isso que vai acabar acontecendo. Vocês querem isso? Vocês querem que ninguém mais ouça vocês? Quando vocês abrirem a boca para pegar o evangelho? Porque parece, se não mudar as coisas, é isso que vai acabar acontecendo. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, leiam as Escrituras. Tirem as suas dúvidas com homem de Deus sério, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, o bom obreiro. Vai tirar dúvida com qualquer um, não. Não vai tirar dúvida com despreparado, não. E os irmãos de Angola, pelo amor de Deus, não fica ligando para um para o outro para tirar dúvida, não. Vocês têm um pastor, chamado pastor André. Vocês têm uma pastora chamada pastora Iolene. Tirem dúvidas comigo e com ela. Se ela não souber, ela vai ligar para mim e vai falar para eu falar com vocês. Ninguém sabe tudo. Todo mundo tem que aprender muita coisa ali. Mas não fiquem amontoando um monte de instrutores, não, porque vocês vão acabar se ferrando. Eu já vi esse filme antes. Já conheço o final do filme. Então, muito cuidado. Os dias de hoje são dias difíceis. Dias de especulações. A galera fica especulando geral. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Deus me revelou, Deus me... Eu já te falei.
Eu já falei para vocês o que eu penso dessa galera. Eu já falei para vocês. Tudo com a Bíblia na mão. Eu já falei. Se vocês persistirem em dar ouvido a essa gente, vocês vão se ferrar. E não vai ser por falta de aviso do pastor aqui, não. Não vai querer colocar na minha conta, porque eu não vou aceitar, não. Hein? Eu aviso direto. Cuidado com profeta e profetiza. Cuidado. Eu ponho para fora. Pastor André, ponho para fora. Estou falando de mim. Eu ponho para fora. Porque quando eu vou fazer meia dúzia de perguntas bíblicas fáceis a profeta e profetiza, erram tudo. Aí você quer que eu confie profeta e profetiza no meu ministério? Você está de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu ponho para fora. Com muita alegria e muita satisfação e com muito amor, muito jeitinho, ponho para fora. Cuidado com quem vocês recebem. Cuidado. Cuidado. Os ministros de Satanás, eles têm a façanha de se transformarem em ministros da justiça e enganar. E eles vão enganar, sabe a quem? Quem não leva isso aqui a sério. Quem não leva isso aqui a sério. E gosta de profetinha e profetiza. Esses eles vão enganar. Esses eles vão deitar os cabelos. Eu quero ver enganar a mim. Quero ver enganar a mim. Quero ver enganar a mim. Eu já fui enganado, tá, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já fui enganado. Mas, ó, tomei vergonha na cara. E até hoje tento comer esse livro aqui. Tento. Até hoje. Hoje é meio difícil de me enganar, meu irmão. É meio difícil. Então, se eu fui enganado e hoje eu já não sou mais, vocês também conseguirão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por todos os irmãos aí que participaram da live. Aqui foi falado sobre esses profetas e profetisas aí do WhatsApp, que ficam aterrorizando todo mundo. E aqui eu li e ensinei aos irmãos como eles se precaverem e mostrei biblicamente que tudo isso aí foi uma grande mentira. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha selar o coração, a mente de cada irmão que está vendo esse vídeo hoje. E se tem algum irmão ou irmã que ainda fica dependente de profeta ou de profetisa, que essa dependência termine hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. E eles dependam só do único e verdadeiro profeta que está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Que eles possam ter uma semana de bênçãos e de vitórias em teu nome. No meio dessa pandemia e dessa crise, livra-nos do mal, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas e que nem um fio cai da nossa cabeça sem a sua permissão. A quem temerei eu? Coronavírus? Covid? Falso profeta? Falsa profecia? Eu não temerei nenhum deles. Eu só temerei o Senhor da glória. Ensina-nos a tua palavra. Quando lermos a tua palavra, que o teu Espírito nos ilumine a compreender a tua poderosa palavra.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, tá bom? Um beijo aí para todo mundo. Obrigado aí para todo mundo aí que assistiu a live aí. Wagner, que está aí, que eu estou conseguindo ver, mais ou menos. Nelson, lá de Angola. Abraço aí, Nelson. Zurema. Abraço, Zurema. Aí já tá bem tarde aí para vocês, hein? Bem tarde mesmo. Tá bom? Amém. Fiquem na paz do Senhor aí. Semana que vem, Deus permitindo, a gente faz mais uma outra live, tá bom? Fiquem na paz. Tchau.